Fala, Cezinha! Tudo bem, meu Tudo jóia? querido? Estamos Tudo ao jóia. vivo aqui pelo YouTube. Perfeito. Cezinha, cara, obrigado aí por você ter aceitado o meu convite para estar aqui comigo hoje, falando aí um pouco mais de ACM. Você é um cara aí que conhece muito de Fala, ACM, Cezinha! tá? Isso. Tudo bem, meu Tudo tive jóia? tive o Estamos prazer ao aí Jóia. vivo aqui pelo YouTube Perfeito. de te escutar aí. Você foi um dos primeiros caras aí a me ensinar sobre a ACM. Depois a gente vai contar um pouquinho mais da história. Então, assim, desde já, muito obrigado realmente por estar aqui comigo. E é isso aí. Se apresenta aí primeiro que depois eu falo de mim. Legal, Nilson. Eu que agradeço o convite e, poxa, agradeço o convite. Obrigado pelas palavras, né? Primeiramente, boa noite aí para o público, para todos aí que estão curtindo a live, presentes aí 7 horas da noite, não é fácil. Mas vamos lá. Estou aqui para contribuir, para colocar um pouquinho aí de informação e deixar claro para todos, né? Principalmente em relação ao ACM. Show Legal, de Nilson. Eu que agradeço o convite. Legal. Tava ouvindo aqui o retorno ainda, que eu tava configurando a tela. Então, pessoal, para quem não me conhece, sou o Nilson Tsuji, tá? Alguns de vocês já me conhecem aí do Instagram, quem é da audiência do Cezinha. Tô nesse mercado aí há 11 anos. Assim que eu entrei nesse mercado de ACM, o Cezinha foi uma das primeiras pessoas que eu conheci nesse mercado do ACM, foi uma das primeiras pessoas que eu tive o prazer de aprender um pouco mais desse material. Então, por isso que para mim é uma honra ter ele aqui na live hoje. Então, já passei aí por grandes distribuidores de ACM, já tive a minha empresa de instalação. Então, por isso que muitos dos conhecimentos que a gente passa aqui durante as lives são conhecimentos práticos realmente, não é só aquele blá 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 de teoria. A gente sabe a teoria desde a época do fornecedor, mas a gente já subiu muito em andaime, em muita plataforma, então tem um conhecimento realmente assim mais prático aí para passar para vocês também. Em 2014 lancei o livro Revestimento de ACM. Não tô com uma cópia aqui para mostrar para vocês, mas já mostrei em outras lives. Daqui a pouquinho depois eu pego ele aqui para mostrar para vocês. E é isso. E hoje o Nilson leva a vida ministrando curso, levando conhecimentos. Já faço isso desde lá de 2013. Já treinei muitas equipes aí pelo esse Brasil inteiro. E hoje é meu foco principal, tá? Treinar equipes, treinar profissionais, trabalhar em projetos diferenciados, tá? Então, é isso daí, para vocês que agora já conhecem um pouquinho de nós dois. Vou chamar aqui o pessoal de novo. Pessoal, quem tá aqui no Instagram, bora lá pro YouTube. A galera já tá lá. Então, vou deixar aqui rodando aqui no Instagram, mas é só para vocês terem a noção que a gente tá rodando lá pelo Insta. Então, Cezinha, vamos lá. Quem que é a Alucroma? Me conta mais um pouco dessa história aí dessa empresa. Fala aí um pouco mais. Bom, vamos lá. Bom, Vou chamar aqui o pessoal primeiramente, de né, novo. como parte Pessoal, da quem tá aqui apresentação no aí, meu Instagram, nome é César bora lá pro Sales, YouTube. A galera né, sou gerente já tá nacional de lá. Então, vendas da vou deixar aqui Lucroma. rodando aqui no Instagram, mas é só para Como a vocês terem a Lucroma aí tenho noção que a 6 gente tá anos, mais rodando ou menos 6 lá pelo anos, Insta. Então, e Cezinha, pouquinho tempo no vamos mercado de lá. ACM Quem que é aí, a quase Alucroma? Me 18 conta anos, mais um né? pouco Puxa dessa vida, história aí, dessa 18 minutinho. anos. Você tá com o áudio ligado aí do YouTube, alguma coisa? Eu tô Bom, dando um vamos lá. retorno. Bom, Vou bom, chamar aqui o pessoal primeiramente, de novo. né, como Pessoal, parte da quem tá aqui apresentação no aí, meu Instagram, nome é César bora lá pro Salles, YouTube. A galera né, sou gerente já tá nacional lá. de Então, vendas da vou deixar aqui Lucroma. rodando aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui o que tá Como a acontecendo aqui, que tá Lucroma dando eu tenho retorno aqui 6 pra mim. anos, mais ou menos 6 Lá pelo anos, Insta. Pera aí, só um minutinho. Então, e Cezinha, pouquinho tempo no vamos mercado de lá. ACM Quem que é aí, a quase Alucroma? Me 18 conta anos, mais um né? pouco Puxa dessa vida, história aí, só um dessa minutinho. notícia. Você tá com o áudio ligado aí do YouTube, alguma coisa? Eu tô Bom, dando um vamos lá. retorno. Bom, Vou chamar aqui o pessoal primeiramente, de novo. né, Pessoal, pera aí que agora acho que foi. Fala aí, Cezinha. foi, Tava né? dando retorno aqui pra mim. Não sei se pra Ah, galera é? também tava dando retorno. Bom, para mim tá normal aqui, vamos lá. Bom, e como eu falei, né, 18 anos aí dentro do mercado de ACM, entre outros produtos, né? Então, nos últimos 6 anos aí, como a Lucroma, passei por alguns distribuidores e hoje aí como fábrica, né? Então, para a gente contar um pouquinho aí da história da Lucroma, como fabricante nacional, é importante a gente falar a essência dela, né? De onde ela surgiu. Então, a gente fala um pouquinho, começa falando sobre a Tecno, né? A Lucroma faz parte do grupo Tecno,
E a Tecno é um coater, né, um pintador. Ela tem como um dos principais negócios a pintura em bobinas, né, e a pintura de bobinas de diversos metais, aço, alumínio, etc. Então, a história começa lá atrás, quando existia a fábrica do Alocobond no Brasil, né? E a Tecno era o principal fornecedor ou o fornecedor de pré-pintado para a marca Alocobond, né? Então, por anos foi fornecedor. E aí, com o encerramento da operação do Alocobond no Brasil, pela Alcan, o grupo entendeu que era um negócio interessante. Pintava-se muitos metros quadrados aí para esse mercado, e eles entenderam que era um negócio idealizar aí uma construção, uma nova fábrica no Brasil, né? Então, foram até a Europa, fizeram aí uma parceria e uma joint venture, na verdade, com um grupo espanhol, tá? Um dos líderes ali, Europa, trouxeram aí o projeto para o Brasil. Então, foi formatado, né, uma fábrica, uma planta, onde você teria aí, obviamente, a Tecno como fornecedora do pré-pintado e esse parceiro como know-how, né, de fabricação, equipamentos, até pessoal de lá veio para cá. Então, esse é o início aí da história do fomento aí da Alucroma, o início dela, né? Então, ela começou com esse conceito. Bom, logo depois disso, a gente, frisando aí ainda a relação com a Tecno, né, a gente tem a Tecno como um pintador aí, um coater há mais de 40 anos, né? Então, desde 76, foi a primeira empresa a colocar uma linha de pintura no Brasil, né? Foi pioneira, na verdade, no segmento de telhas metálicas pré-pintadas e fechamentos, né? Então, para a gente desenhar e colocar como tamanho do grupo, né, a gente está falando de 2 parques Fabris aí com mais de 205 mil metros Nossa. quadrados de É, estrutura. é metro, hein, Cezinha? É 205 metro, mil metros. 205 mil metros. Então, assim, quando a gente fala de pré-pintado, a gente está falando de um grupo que está há mais de 40 anos fornecendo soluções para o mercado, desde a construção civil, linha branca, automobilística, são segmentos muito diversificados e cada um com a sua dificuldade, né? Então, voltando aí para o segmento ACM, se a gente for falar de ACM ou de identidade do grupo aí no mercado brasileiro, a gente está falando de mais de 20 anos de produto exposto, né, com know-how técnico. Então, isso é uma satisfação, né, da gente falar, e poucas pessoas sabem dessa relação, né, da Alucroma e esse histórico de mercado aí no Brasil. É Então, eu legal que acho que você isso é falou, você citou aí a Lucobond, né? É só Uhum. realmente em empresas que são conceituadas mundialmente. Sim, Então, é bacana. Isso que era uma das principais intenções aqui de trazer aqui, Cezinha, para a galera sim, entender quem é a Lucroma, porque às vezes a pessoa não conhece muito de nome, mas é um puta fornecedor, é um fornecedor muito sério que é focado, sim, igual você falou, a parte do ACM é um departamento aí, vamos falar assim, da Lucroma, né? sim, sim. Faz parte de um grupo muito maior que é uma empresa realmente especialista em pintura. Igual falou, linha branca é da parte de geladeira, né? Dessa Isso. parte. Então, assim, é um grupo gigante, pessoal, gigante. Que inclusive logo É, logo eu vou lá visitar, viu, Cezinha? o Nilson, o convite já está já tá mais do que feito, né? E está antigo, aliás. Por conta dessa pandemia, a gente acabou aí restringindo aí a viagens e visitas, né? Mas não vai faltar oportunidade, não tenha dúvida. Né? E ainda falando um pouquinho do grupo, né? A gente tem a Tecnocroma, né? Como principal produto aí, falando de pré-pintado, né? Para os diversos mercados. A gente começa a falar das empresas coligadas, né? A gente tem a própria Lucroma, depois eu vou entrar aí em mais detalhes, mas nós temos uma empresa, a Perfilor, né? Que é uma joint venture com o grupo ArcelorMittal, né? Então, são todas concepções de empresas sempre linkadas a grandes empresas, né? Então,
existe esta preocupação com a qualidade, a estrutura também da Perfilora, uma estrutura grande. A gente tem a MSC Tecnocroma, é uma divisão voltada aí ao setor automobilístico, né, que produz peças ou itens com foco no controle de vibração e ruído. Tá? Então, são especialidades, são linhas muito técnicas e que fazem parte de todo esse grupo. É legal Acho que que era também importante deixar isso. assim, só de você ser especialista em diversos tipos de pintura, o grupo vai ter assim um know-how para falar de pintura no ACM com maestria, né? Olha, como eu falei, a gente tem aí a estrutura, o fornecimento de pré-pintado, na época para o Lucobond. Nós atualmente somos fornecedores, inclusive de concorrentes, né? Já fornecemos para os dois concorrentes aí com fábrica nacional, fornecemos atualmente, né? Existe o fornecimento atual ainda. Então, assim, às vezes muita gente fala, poxa, Alucroma, quem é? Onde está essa empresa? Mas nem todos têm a noção de que em algum momento, durante o dia, Ele já está usando algum material. encostou em alguma coisa que o grupo pintou, beneficiou, né? Então, a gente até brinca, a própria latinha da cerveja, em determinados momentos, é uma das linhas que a gente tem lá, o fornecimento também para embalagens, né? Linha de bebidas, que é um volume gigantesco, passa também em determinados volumes pela própria Tecno. Então, Né? provavelmente já tomou uma cerveja em alguma latinha pintada pelo grupo e já quem já trabalha com a ACM provavelmente já instalou algum ACM pintado por vocês. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Pode não ter sido a Lucroma, mas com certeza passou pela Tecno. Legal. É que faz parte faz parte do grupo, né? Então Sim, tá sim. tudo junto e misturado. E como que me fala um pouco mais, como que começou essa produção realmente aí do ACM, dessa linha aqui que é o foco? Quando que começou? Em que ano que começou essa fabricação desse ACM aqui? Olha, a gente teve aí a concepção da fábrica. A concepção da fábrica foi em 2013, se eu não me engano. Demorou aí um ano e pouquinho para ficar pronta. Só que aí junto a isso, né, a gente tinha uma joint venture aí com um grupo espanhol. E logo depois da concepção da fábrica entrou naquela crise espanhola. A crise se instaurou com algumas dificuldades e o grupo entendeu que era um momento também de aportar e de fazer um investimento e ter uma operação 100% nacional. Então, desde 2015, a Alucroma vigora aí no mercado nacional como uma empresa 100% nacional, produzindo painéis aí para o mercado. Legal, cara. Então, Então, já faz tempo, né? Não é algo novo que não, vocês estão não. produzindo aqui. Já tem aí, falar assim, 5 anos já também de expertise na fabricação. Por aí. 5, 6 anos já de fabricação de painéis. Show. E qual Isso que é o aí. foco principal de vocês? Porque assim, essa questão de vocês também não serem muito vistos no mercado é uma questão de estratégia, né, Cezinha? Olha, eu chamo ele de Cezinha, pessoal. Cezinha pela amizade, porque esse rapaz em pé deve dar uns dois de mim, tá? O É, 93, né, Nilson? é, é na intimidade aí, Cezinha. Fala aí um pouco mais do foco aí da Lucroma. Bom, vamos lá. A Lucroma, como intenção do grupo na época, era ter uma fábrica no Brasil, né? Existia uma intenção de ter um ponto no Brasil avançado, inicialmente com a concepção de uma fábrica para comunicação visual. Né? Mas isso era uma realidade que não foi finalizada, né? Então, com a fábrica já em movimento, vamos dizer assim, percebeu-se que os custos de matéria-prima frente já na época, né, aos importadores aí de painéis, era uma briga desleal. Né? Então, a gente começou a apontar e redirecionar o foco aí para as grandes obras, né, para esses conceitos. Bom, isso foi 2015, 2016, 2017, a gente teve lá um incêndio em Londres, e no momento a gente achou que o impacto ia ser momentâneo, mas que a coisa não se perderia, não se
a gente achou que isso realmente não ia ter grande impacto aí nos volumes de obra, né? Bom, passado isso, como estratégia, a gente acabou não atacando aí o mercado, o desenvolvimento do produto, o núcleo FR, né? E no mesmo momento, a gente já vinha num desenvolvimento, de novo, um desenvolvimento técnico, frente a outros nichos de mercado, e que, bem ou mal, sustentaram por um bom tempo aí a Alucroma aí, em metros quadrados, né? A gente está falando de um segmento, vamos falar, meio na confidencialidade aí, mas no segmento industrial, e um outro aí que é conhecido bem aí no mercado de implementos, né? Implementos rodoviários. Esses foram alguns dos nichos aí que nos sustentaram pós 2017, 2018 aí, uma baixa aí de mercado, mas que Porque foram é um nicho que bem não aparece interessantes. muito, né, Cezinha? Mas dá Não, grandes volumes. Grandes sim, sim. volumes. Grandes volumes. E o pessoal até fala, pô, César, mas são grandes volumes, como que é isso? Eu falo, cara, olha, principalmente importadores, né? É. Olha, assim, é um mercado delicado, é tudo urgente, são concepções de produto diferentes completamente do que se acostuma aí na comunicação visual, na própria construção civil, né? Espessuras, lâminas, larguras, é um mundo completamente diferente. Então, assim, como fábrica, é onde a gente consegue ir nadar de braçada. Porque você nada um pouco sozinho, né? Você não fica naquela Sim, sim. concorrência de qualquer importador, você consegue desenvolver produtos. É a E parte a solução tem bacana, que ser né? imediata. E a solução tem que ser imediata. O cara fala, poxa, eu preciso do material aqui, tantos mil metros e para ontem. Ah, legal, vamos lá. Dá para encaixar, vamos embora. E na parte de construção que vocês focam, aí já é mais na parte de ACM em 4 mm, né? Na parte PVDF. Assim, um foco do mercado de construção civil na Lucroma, ele está muito voltado aí para o 4mm 05, tá? A Você gente nem tem foca algum... ainda no 03, você já foca no 05 Não, mesmo, no top. 05. Se você me consultar amanhã, a minha maior diversidade de estoque são para painéis 4mm 05, né? Muitos aí até falam, poxa, mas eu consumo 03, eu não tenho condição de pintar como qualquer espessura, como qualquer largura, mas o nosso foco, como estoque estratégico, sim, são painéis mais robustos, tá? Legal. Então, tanto o 4mm 05 quanto o 03, possibilidade de fabricação sem nenhum problema. E são grandes obras, né, Cezinha? Quando eu tava com a empresa ainda em Campinas, K1 Revestimentos, né, para quem me conhece aí da época de obra, eu lembro que a gente até chegou a orçar uma obra na época lá em Campinas, que foi do Ibis, né, Cezinha? Foi o Ibizar aqui da Ban, se eu não me Aqui engano. da Ban, exatamente, que é logo na Aqui da Ban. esquininha de uma das avenidas principais lá de Campinas. E lá foram 6 mil metros de ACM. Nessa mesma época foi um estouro aí legal, né? A gente teve essa obra, teve uma em Sorocaba e uma aqui em São Paulo praticamente no mesmo momento. Então, assim, nessas três obras somadas, a gente estava falando de quase 18 mil metros, assim, no mesmo mês. Foi puxado, mas foi possível. É metro, né? Sim. É legal, assim, para quem tá ouvindo aqui, para ter essa noção. Tipo, é um Uhum. grupo realmente respeitado, que tem grandes obras. Porque, assim, quando um fornecedor já tem de grandes obras, eu acho que dá muito mais, vamos falar assim, credibilidade, segurança pra galera que vai comprar Sim. 10, 20, 30 chapas. Você vai falar assim, uma É. quantidadezinha normal, pequena. Não, a gente, de novo, né, a gente, com o tempo, a gente foi atacando aí algumas obras de grande volume, a gente tem uma presença muito legal, muito interessante no Nordeste, né, eu acho que o pessoal do Nordeste acaba vendo mais a Lucroma do que propriamente Sudeste, mas são presenças que a gente entende a necessidade, o momento e a possibilidade, aí é só viabilizar a fabricação e entregar. Eu acho que esse é o ponto principal. Legal. Tá? Com você, Cezinho, Bom, se quiser Nilson, entrar nos temas mais técnicos aí, explicar uma parte um pouco mais de conhecimento aí pra galera. vamos. Você que é um cara aí da parte de fabricação, né? Eu acho bacana, assim, a gente explorar o melhor
de cada pessoa. Por exemplo, quando eu fiz live com outros fornecedores, a gente bateu muito nessa parte. Na questão de pintura, na questão de composição, de alumínio, de pintura, de polietileno. Porque para quem está aqui, eu acho que é uma oportunidade. Porque não é todo dia que a gente vai abrir o nosso computador, aqui o nosso celular, vai ter um fornecedor de ACM falando, né? Na Pois verdade, eu é, acho que pois nunca teve isso. Desde é. quando eu me conheço aqui nesse mercado, nunca teve isso. Eu tive a oportunidade de trazer todo mundo aqui para dar a cara e falar realmente para as pessoas conhecerem quem está do outro lado aí da tela, realmente do outro lado da operação e falar um pouco mais dos seus produtos. Então eu acho assim uma oportunidade boa aí para você falar dos diferenciais, de como que é a questão de qualidade, enfim. Agora é contigo. Vai Bora embora, lá, né? vamos aprender aqui agora. Agora eu sou um aluno. Não, vamos lá, Nilson. Primeiro, importantíssimo isso, né? A qualidade da informação para chegar na ponta, né? Principalmente ali no instalador da fachadinha do ACM, mesmo subjugado ali no consumo do 3mm 0,21, ele precisa ter informação, ele precisa saber o que ele está comprando, o que ele está instalando, né? Então, o paralelo é bem simples aqui no começo, viu, Nilson? Se a gente fala que uma empresa nacional, eu estou falando Alucroma, mas eu acho que os outros fabricantes também seguem basicamente a mesma linha, né? Uhum. Se a gente tem condição de fabricar um produto 4mm 03, 4mm 05, com acabamento PVDF, uso externo, garantia de 20 anos, como é o nosso caso, é, por que eu não consigo fabricar um painel 3mm 021, né? Eu canso de receber ligações aí, praticamente um dia sim, um dia não, de um distribuidor que quer trabalhar com o painel, ele está tendo alguma dificuldade aí no processo de importação, ou o dólar aumentou, ele está com receio, e ele quer consultar a gente para trabalhar nessa linha. E assim, eu falo para ele, cara, a gente, eu costumo dizer que a gente tem uma dupla chancela aí, tanto na fabricação do painel, quanto na qualidade do pré-pintado que eu estou entregando, né? Então, eu tenho uma responsabilidade dobrada aí, né, no fornecimento do painel. E quando a gente fala num painel 3mm 0,21, e um preço de um produto nacional ele está 30%, 40% mais caro, você fala, poxa, aí você parte para um produto, você faz uma equivalência do mesmo fornecedor chinês, vamos dizer assim, um 403 um 405, o nível de preço já diminui, você já tem uma equivalência de precificação. Poxa, que mágica que Que você faz de um milagre, produto para né? o outro, né, que a empresa nacional não acompanha, né? Então, a gente já começa a falar aí pura e simplesmente de qualidade, né? Então, o assunto que eu queria colocar em pauta aqui poxa, qual a qualidade, né? Quando um distribuidor se coloca, estou falando distribuidor de uma maneira geral, né? Um cara que, vamos dizer, se aventura aí a trazer um container da China, se homologa como distribuidor da ACM e põe isso no mercado. Isso para nós, falando como alucroma, aí para nós é horrível, porque é um produto que vai estar lá, ele joga o preço lá para baixo, a gente fica passando como, poxa, os caras não querem mexer no preço, né? A gente acaba sendo mal visto por isso e acaba com o mercado, né? Então você tem um produto que ele não vai ter o desempenho, não vai ter a resistência, vai criar um problema para o cliente final e o cliente final, dependendo do tamanho, puxa, vai desconstruir aí a utilização de ACM para o futuro, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, quando eu falo de comunicação visual, a gente fala aí preço, qualidade, né? Que acaba sendo uma balança aí, e uma responsabilidade direta sobre isso, né? Então, assim, quais são os critérios, né? Quando você passa a adotar uma importação, você vai confiar naquilo que o seu fornecedor estrangeiro realmente está colocando, né? De que maneira você vai controlar isso? Tem algumas empresas que acabam tendo um certo filtro, né? Alguns cuidados, legal. Mas tem outras, e eu acho que a grande maioria que está espalhada do Brasil afora, puxa, cara, está orientado ali na questão preço, faz a continha de trás para frente, entende qual é o preço que ele quer pagar e vamos embora. Continha de Então, padaria, né?
Normalmente, Pois às é, vezes, ele mesmo já dá o número que ele quer, que é o número ideal, e o chinês faz ao contrário, vê o que dá para entregar com aquele valor, né? e aí é que tá o problema, né, Nelson? Né, Nilson? Então, assim, E é o a que gente, a acontece, gente né? Infelizmente é o que acontece. não, isso está muito claro. A gente teve oportunidades aí no grupo, né, de avaliar materiais importados, fornecedores chineses, e assim, a gente fica horrorizado em alguns momentos com o comportamento desses materiais. A gente tem desde perda de brilho, a gente tem aí delaminação que você tira aí o material na unha, fora aí descoloração, calcinação, né? E nós pegamos até um caso de borbulhar a camada de pintura, como se fosse, sabe aquele insulfilme que você deixa no Uhum. carro anos e ele craquela, tudo? É exatamente isso. Então, é E esse, isso e que está esse já aí é no um mercado. problema que é novo, né? Porque esse daí, por exemplo, eu nunca tinha visto. Você nunca viu? É, Vou te mostrar a para foto. você ver, já tá caindo tanto o nível que até problemas novos estão começando a surgir. Isso é um Mas perigo. é um perigo, é um perigo. Então, assim, a gente começa a falar de resinas, você começa a falar estruturalmente, né? Vamos falar de um painel de ACM. Você está falando basicamente de pintura, alumínio e núcleo, Uhum. né? É, você tem aí, vamos falar de núcleo, uma consulta simples na China. A primeira pergunta que ele vai te fazer: você quer um núcleo quebrável ou inquebrável? Então, assim, já para, né? Bom, quebrável, só para deixar claro para todo mundo, é um núcleo de, sabe-se lá, de polietileno, com um monte de carga, né? E que o desempenho dele aí, com planicidade, um desempenho de uma semi de qualidade, esquece, né? Na própria dobra do material, ele destaca, Que é aquele né? Você ACM, não, quando a gente vai dobrar, ele chega num ponto e tá, ele quebra. exatamente, ele é, vira quase que uma régua de acrílico, né? Você não consegue dobrar, É, ele quebra. você não tem aquele É, ponto, né? De repente ele estoura. exatamente. Então, já parte daí. Tudo bem, você tem aplicações que são possíveis para esse tipo de núcleo? Poxa, eu acredito que sim, né? Mas usa-se a característica de uma aplicação e trata-se como generalidades, né? Então, esse é o grande problema É, quando você fala aí de um importador que não tem essa referência de acho, produto. acho que você bateu num ponto bem importante. Porque assim, não tem. A gente não pode aqui também falar assim, não, tem produto só, esse é o que presta, esse que não presta. Não. Depende da aplicação. Às Sim. vezes é um produto que vai ser aplicado internamente, uma aplicação de pedacinho, de entrada de porta, que não vai importar nada disso. Às vezes aquele produto sem vergonha vai ser muito melhor do que usar o produto mais top. Ele vai ter um custo bem mais baixo e vai atender o cliente da mesma forma. Agora, você não pode pegar um produto desse lixo e colocar num prédio de uma obra, né? Pois é, Nilson. Agora, você imagina o vendedor lá na ponta com material no estoque, não vai vender? Não, Ele vai pensa vender. o próprio dono da empresa fazendo um treinamento comercial para o seu vendedor. Que jeito que fala isso? A gente Pois já é, teve do outro lado da ponta. Eu sim, já tive treinamentos comerciais. É o que eu falei, às vezes o que acontece? É um efeito cascata. Por exemplo, às vezes o cara que está importando, ele mesmo não sabe direito o que ele está comprando. Às vezes não é nem maldade. Eu vejo muito isso. E às sim. vezes importadores pequenos, a pessoa está na maior boa fé, ele não é um cara de maldade. Só que ele vai negociar com o chinês já é um cara que está com a cabeça lá, as malícias lá na frente. E às vezes, aí, como E, ele não entende, não tem ninguém lá na China para fazer conferência, a hora que o material chega, ele não tem como fazer teste. Então fica só aqui, ó. Aí é, ele acha que ele trouxe um material bom, ele fala pro vendedor que é o melhor material do mundo, o vendedor chega lá na rua e dá até aquela estufada de peito, fala, meu material é o top. Vem que, nossa, meu material é o melhor do mundo. E aqui, às ó, com a vezes foi o minha que ele foi. marca. A minha marca é a É, melhor. E ele foi treinado para isso. É sim, sim. difícil, cara. E E, infelizmente muitos vendedores de empresas não têm o treinamento correto, a gente sabe disso. Os é, mais sérios, a gente sabe que já tem uma qualificação melhor, tem todo um processo de treinamento. A gente está falando de alguns fornecedores realmente menores
e que infelizmente é o que muitos deles que acabam jogando o material lá para baixo, vai cair na qualidade e que, é igual você falou, o que que parece? Quem que é o mentiroso da história? Quem que tá ganhando muito? Quem tá Pois é, fazendo certo, pois é, não exatamente. Essa é a é? visão, né? Essa acaba sendo a visão. Então, aí, Nilson, você fala, a gente só tocou num item, né? A gente só falou de Só núcleo, um. a gente só fala de um. Bom, você começa a entrar no cenário alumínio. Meu Deus, é, é, você fala de espessura, você fala de liga, você começa, poxa, você vê materiais aí com 0,12, 0,15, Rapaz. de novo, não vou julgar. Tem situações que você consegue usar esse material, poxa, uma sinalização pequena, sei lá, mas não para uma fachada, não para um ambiente externo. O alumínio ali, eu acho que nem o alumínio aguenta uma batida de sol nele. Então, tem tudo isso, né? Só para E dar um parênteses aí, para quem às vezes está aqui na live, está novo ainda nesse mercado, que não conhece muito ainda, quais são os padrões normalmente que a gente trabalha no mercado? Chapas de 4 milímetros, a gente está falando de lâmina 0,30, ou seja, 0,30, 0,3 milímetros de espessura, ou lâmina 0,5, que é pegar 1 milímetro e partir ali no meio. Então isso é o padrão para chapas de 4. em Chapas de cada 3 face. Chapas de 3 milímetros, a gente vai trabalhar como padrão, que sempre foi como padrão, né, Cezinha? Isso. 0,21. Em alguns fornecedores, na época ainda tinha 3 milímetros 0,30, mas era o padrão do mercado do 0,21. Hoje, quem está Uhum. trabalhando com 0,21 são as empresas sérias, porque a maioria já está trabalhando com 0,18, às vezes ele fala que é 0,21 e entrega 0,18, às vezes fala que é 0,18 e entrega 0,15, É, e vai indo para trás. Hoje é difícil até saber assim quem tá falando sério. Se a pessoa não tiver algum aparelho, né, Cezinha, fica difícil sim. de conferir, porque no olho isso é uma diferença muito pequena. Não, e você fala, tem micrômetro, mas aí você tem aí o adicional da camada de pintura, isso, né, desfoca também a avaliação da espessura do material para uma avaliação simples. Então, em laboratório a gente consegue fazer isso tranquilamente, né? Então, a gente está falando aí de lâminas também, né? Lâminas que têm as suas orientações de uso, mas que parece uma competição, né? Quem traz o produto mais barato é o que vai arrematar o mercado nacional. Parece isso. E a gente fica aqui só vendo onde que isso vai parar, né? Então, bom, e aí a gente entra nas resinas. Não, peraí, Cezinha, me Isso. fala, me fala um Vamos, pouquinho, vamos. aproveitar seu conhecimento. A gente fala Isso. sempre muito de espessuras, né? Mas a gente não entra Uhum. muito a fundo na liga. Você consegue explicar um pouquinho melhor de liga de alumínio pra gente? Tem Olha, algumas eu. diferenças assim? Eu não sou especialista em liga, tá? Uhum. Até o pessoal de outros fornecedores explicou um pouco, mas eu acho que era bacana. Se você tem alguns pontos importantes para falar de liga de alumínio, você que está aí na parte da fabricação, seria legal. Não, legal. Bom, hoje todo alumínio pintado para alucroma, né, são bases família 3000. É uma liga específica não, mas é uma liga muito difundida no mercado nacional e apropriada aí para utilização, né, tanto em fachadas quanto em outras aplicações. Então, ela tem essa é uma liga, de certa forma, maleável e própria para os painéis de ACM, né, que sofrem as suas dobras, processos de usinagem, tudo. Você tem outras famílias de liga, talvez aí por algumas dificuldades, são ligas mais moles, mais maleáveis, digamos, e que para um processo de ACM, né, numa fabricação de ACM, por serem muito maleáveis, ela não te dá uma planicidade aí, própria, né, para o painel de ACM. Então, basicamente, a gente trabalha com uma única liga, né, para o segmento de ACM. E falando em liga, né, a gente tem basicamente hoje uma empresa, uma usina nacional homologada. Tá? Quando a gente fala de alumínio, parece que tudo é a mesma coisa. A gente entra no processo de produção, a gente começa a falar de pintura, de processamento propriamente do painel, né, na concepção do painel. Você tem diversos cenários aí de problemas se você não tiver uma usina que te dê
condição e material adequado aí para fabricação. Mas voltando, né, quanto às ligas, a gente usa basicamente a família 3000, né, uma liga nacional a partir da Novelis, mas a gente encontra no mercado, aí, principalmente na comunicação visual, é muito comum a avaliação das ligas, você ter ligas aí muito baratas, né, lá fora, e que são maleáveis, muito maleáveis, né? Então, realmente a planicidade é comprometida no painel. Isso que eu ia te perguntar. O que mais prejudica? A planicidade, né, da chapa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até o Felipe Maia, que é um amigo meu lá de Natal, ele falou assim, ó, a CM ruim é bom para fabricar letras, porque é molinho. Tá vendo? Tem um lado positivo, nem Para nem tudo, tudo só é não pode ruim. ser Só fachada, não então coloca isso numa fachada grande. Mas tudo, é isso tudo, ó, aí. tudo é o lado do otimista, né? Tudo tem um lado bom, depende do ponto de É, vista. E agora exatamente, vamos lá exatamente. para as pinturas é o que mais pega, né? Assim, na questão da qualidade. Claro que assim, o Sim, polietileno faz diferença, a lâmina sim. do alumínio vai fazer diferença na questão da planicidade, mas o que acaba mais chamando atenção em qualidade, em problemas realmente na obra, é a pintura, né? Nilson, a gente fala, né, de novo, existem os rótulos de mercado, né? Você fala, é uma pintura poliéster, bacana. Qual o fabricante? Qual a identidade dessa resina? Porque assim, tudo parece que tudo é a mesma coisa, mas não é, cara. Então, assim, hoje, né, a Lucromo, o Grupo Tecno, tem relação aí com os principais fornecedores e grandes fornecedores de resina nacionais e mundiais, né? Então, qualidade, primeiro ponto, a resina, a tinta, no caso, é, é, está totalmente ligada ao negócio principal do grupo, né? Então, essa é uma grande preocupação. Então, quando você fala de um produto importado, um painel 3 milímetros, vamos dizer 0,21, vai, é, a estrutura de pintura dele, é, normalmente, ou quer dizer, 99% das vezes, é uma aplicação de poliéster direto no alumínio, né? Então, você tem aí questões de garantias. Poxa, o pessoal fala em durabilidade de 5 anos. Legal, o produto realmente pode durar até 5 anos. Mas você tem uma questão muito sensível aí, vamos dizer, é o limite do aceitável. Tá? Você trabalha numa linha muito tênue ali entre a qualidade e o desempenho do seu produto. Então, poxa, tem produtos, uma aplicação poliéster, né, direto no alumínio, que tem um bom desempenho. Se você falar de um fornecedor de resina, bom, com certeza. Agora, os outros você pode ter uma surpresa dependendo da cor que você for aplicar. Né? Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes. A Lucroma já forneceu aí painéis, mesmo 4mm 03 com pintura poliéster, para alguns cenários aí de urgência. A obra precisava de uma determinada cor que o PVDF, no caso, não aceitava aquele nível de exigência, né, de brilho ou de cor, de pigmentação. Então, nós fornecemos, né? Então, assim, todos esses painéis foram pintados com uma base de primer e um acabamento poliéster de ótima qualidade. E tá Depende, lá, tem mais de 4 anos que está aplicado. mas aí você já trata a obra de uma maneira diferente, né, Cezinha? Você já está fazendo aquilo sabendo para aplicação, então você já tem um cuidado a mais na preparação do poliéster, já vai trabalhar com uma resina de qualidade. É diferente, né? Não é simplesmente Ah, pegar um sim. material qualquer lá da China e jogar numa obra grande. Você tem, porque Não você já dá. sabe onde que você está entrando, você sabe em relação a garantias que você vai ter, a durabilidades, e provavelmente você entrou com a pintura poliéster devido ao alto brilho que o cliente que pediu, né? Na ocasião foi em relação à cor, né? Porque depois a gente pode entrar um pouquinho mais aí na diferença das resinas, né? As características de cada uma. Mas o PVDF, a base da resina é uma base perolizada, ela não é, vamos dizer, clear. Né? Uhum. Então, determinados tons, determinadas cores, você não consegue, por mais que você faça ali a preparação, você não chega num determinado tom.
Então, ou você parte para outras resinas mais raras, ou acaba tratando aí pela urgência resinas disponíveis, né? No caso poliéster, a gente tem um facilitador aí de um fornecedor nacional que prepara essas bases, essas tintas poliéster aqui no Brasil. Então, a rapidez aí é fundamental, né? Então, Hoje a questão do seu poliéster padrão, vamos falar assim, sem nenhuma questão de diferenciação, o que você vende hoje para o mercado. Porque muita gente sempre fala, esse sempre um tema que eu deixo o fornecedor falar, para não ficar aquele disse-me disse, garantia durabilidade. Fica aquele, sabe, aquele papo que a gente tanto escuta aí na rua. Hoje, como que funciona a questão aí da Lucroma em relação a chapas de 3 poliéster? É analisado caso a caso? Tem uma durabilidade X? Se fala em garantia? Como que funciona, Cezinha? assim, normalmente nós não emitimos garantias para o poliéster, tá? Assim, não é uma prática. Mas, lógico, se é uma necessidade, a gente sabe onde vai ser aplicado, a gente, obviamente, vai fazer todo um estudo, entendendo todas as particularidades da situação, não vejo grandes problemas em praticar, praticar aí o processo de garantia, tá? É possível. Como eu te falei, a gente teve essa obra, ela está há mais de 4 anos aplicada, sem nenhum problema, né? E está na Externo. marginal. Exato. Externo, São Paulo. fachada do Nem tem Carrefour. poluição, né? Exatamente. Então, assim, ali é um ambiente crítico e é uma pintura poliéster. Então, não vejo nenhum problema. Então, assim, Mas é um caso, tem que ser analisado separadamente, né? Cada sim, caso. seria uma avaliação. Porque assim, Nilson, se a gente for falar de um poliéster, vamos dizer que a resina mais difundida, falando aí dentro do segmento de comunicação, imagina o controle ou a quantidade de pessoas que eu teria que ter para emitir certificado de garantia, Não, tá uma doido. venda que eu fiz ali, uma venda que eu fiz lá, uma obra que foi para a praia, uma obra, sabe? Não tem como, é muito difundido, né? Então, assim, de bate-pronto, essa é a restrição. Agora, se você tem uma necessidade, se você tem, a gente obviamente vai tentar entender todo o conceito e avaliar se o poliéster é realmente a melhor condição para a garantia que este cliente está solicitando. Então, talvez aí vai o exercício de, não necessariamente um poliéster, mas um super poliéster, tem um desempenho muito bom, né? A gente tem relatos aí de laboratório com desempenhos muito interessantes, aí, com garantias basicamente de 10 anos. Legal. Então, por aí. Eu acho que nessa questão é um ponto caso a caso. E eu acho assim, ó, uma dica assim que eu sempre falo, tanto para os instaladores, para quem realmente vai colocar a mão para instalar o ACM. O que é uma dica boa, pessoal? No caso, quando você estiver realizando uma venda para o seu cliente final, traga o fornecedor junto com você. Perfeito. É a melhor coisa. O pessoal acho que não explora essa questão fornecedor, parceria, colocar aqui do lado, vamos numa reunião, vamos falar ali com o cliente. Isso daí vai gerar mais credibilidade. A taxa de conversão, quando você vai junto, forte com o fornecedor, é muito maior. Passa uma credibilidade totalmente diferente. E estando com o fornecedor junto, o cliente vai ter a segurança se vai definir um poliéster ou não, se realmente vai ter o Kynar ou não. E o PVDF nem sempre também vai ter, provavelmente você vai falar disso. Porque às vezes o pessoal padroniza também uma garantia para o PVDF, que nem sempre acontece. Vamos falar? Bora? Porque nem sempre. Isso daí é mito. Antigamente, na nossa época lá, e eu sou mais novo ainda, eu tenho 11 anos de mercado. Você tá batendo quantos já? Uns 20? Passei dos 18, já posso ir. Tá ficando velho. Já posso sair sozinho. E lá atrás, como que funcionava? Essa questão era durabilidade X, tal, travado, e quando se falava em garantia, PVDF 15 anos, bate o martelo e vai embora. Alguns fornecedores falavam 20 anos, vai pra frente. Hoje em dia é assim, Cezinha? Conta aí pra gente. Nem a pau. Nem a pau. Falando português, claro, né? Tem que ser sincero, porque muita gente ainda se ilude, achando que está comprando um material independente do caso, bate aqui no peito, não, vou dar isso aí de garantia lá pro meu cliente e boa. E não é assim hoje.
Não, então vamos lá. Quando a gente fala em PVDF, de novo, a gente tem a mesma condição, talvez numa menor proporção ali, do mundo do poliéster, né? Quando a gente fala em PVDF, ou inicialmente, né, era muito comum a prática aí do Kynar, né? A gente falava, poxa, o Kynar 500. Bom, essa é o nome, é uma marca, né, da Arkema, né, onde você tem ali, quando você fala Kynar 500, você tem uma estrutura de resina que você tem 70% de resina PVDF e 30% de resina acrílica. Então, você tem aí uma composição que determinado fornecedor te dá a garantia de 20 anos, né, como é o nosso caso. É, a gente conseguiu avaliar alguns produtos aí importados, PVDFs, que ele era PVDF. Ok, não deixa de ser um PVDF, mas essa proporção não era 70-30. Ele é 50-50, ou até menor. Então, tá errado? Não. Ele está dando garantia de 15 anos? Talvez por conta e risco, mas não vai ter o desempenho, né, conforme o delta E de variação de cor, né, conforme todos os testes são feitos e avaliações em cima da resina, né. Então, a gente também tem que explorar isso, né. Nem todo o PVDF que vem de fora vai ter o mesmo desempenho e a segurança como o grupo, né, o grupo Tecno tem em avaliar os seus fornecedores, testar todas as produções. Então, só fazendo um adendo aí, quando a gente fala de um processo de pintura, Nilson, eu estou falando de uma entrada de uma bobina, né, essa bobina ela desenrola no equipamento, na máquina, ela tem esse equipamento tem 120 metros de comprimento. Nossa, grande, hein? É. E entre a entrada da bobina virgem e a saída dela pintada, o material desenvolvido dentro dela tem 500 metros. Então, assim, a gente fala, né? Poxa, qual é o seu mínimo de fornecimento? Ah, poxa, são 500, 600 metros. Porque a hora que eu estou validando ali a saída da máquina, eu tenho 500 metros de alumínio para trás que estão comprometidos para aquela campanha, vamos dizer assim. Então, esse é o ponto. Então, Nilson, todo o cuidado em relação ao PVDF, a gente está falando aí de um laboratório, um mini laboratório que é na saída da linha de produção, então testes rápidos, arrancamento, tudo é feito ali. Então, se dá alguma variação, você já pega ali na saída da linha e, poxa, o que está acontecendo, né? Você tem pós-produção, você tem retenções que vão ficar guardadas ali por determinado tempo. Algumas delas são expostas nos campos que a gente tem de testes, né, ao tempo. Outras vão para testes acelerados no laboratório que a gente tem de testes acelerados. E falando em laboratório, a gente tem um terceiro laboratório que ele é dedicado aí a desenvolvimentos, né? Então, assim, olha a estrutura, tudo bem, somos fábrica, legal, tem que ter esse cuidado, mas olha essa estrutura frente ao famoso importadorzinho lá trazendo um PVDF ou um poliéster da China, né? Então, tem todo um know-how, todo um cuidado a ser praticado aí. E deixando claro, tá? Nada contra os importadores. Se fizer o Não, processo certo, galera, tá tudo certo. Tá tudo bem. Nilson, Só se tem que fizer o fazer. processo Se fizer o processo certo, a hora que chegar aqui vai estar todo mundo equilibrado. perfeito, vai ser um concorrente de nível. Sim. Agora, o que não dá é chegar lá e falar, não, vira, vai embora, porque não vamos discutir preço. Cezinho, Né? uma dúvida aqui de curioso agora. E se tá fazendo um teste desse, tá fazendo uma pintura, tá passando lá no sistema de coil coating, tu tá lá no meio da produção, faz um teste, dá um problema. E aí? Como que Para, faz? avalia se todos os apontamentos, né? É lógico, você tem toda uma cartilha, vamos dizer assim, uma identidade de cada item que entra na produção. Então, é uma resina PVDF, você tem todas as especificações daquela produção, você tem todos os apontamentos, temperaturas, tudo ali, né? É checado. Caso o problema volte a acontecer, né, os parâmetros estão corretos, tira o produto da linha,
vai para a produção seguinte e o fornecedor é chamado. Então, aí vai se entender se há uma questão relacionada ao alumínio, ou metal, no caso, né? Ou até o fornecedor da resina, E já né? aconteceu casos desse tipo? De ter que Acredito, parar? acredito que sim. Eu não estou lá 100% do tempo na fábrica, mas Aí eu deve, acredito que tenha acontecido deve sim. dar um frio na barriga, hein, moço? Tem, tem que Ô, parar Nilson, no não, meio da produção. fabricação de painel, pintura, não são flores. Dá problema. E assim, imagina, olha o que acarreta um único problema, uma paralisação. Você tem hora máquina, você tem metal que foi Nossa. pintado, você tem que tomar cuidado com o metal que vai ficar na estufa. Puxa, tem uma série de complicadores aí. É, Tá? mas Então, o complicador é pior ainda se passar e não ver isso, né? E se mandar um ah, lote de 500 metros, 1000 metros, 10 mil metros pra rua e der problema depois, né? isso é crítico. Aí Isso é crítico. a bucha é maior ainda. História, né? Bom, e falando em PVDF, basicamente isso, né? Então, como a nossa estrutura, né, falando aí de garantias, né, a nossa garantia nominal para o PVDF seria de 20 anos. Eu falo nominal justamente porque existe a necessidade de uma avaliação onde ele vai ser aplicado, né? Não adianta falar que ele tem garantia de 20 anos e você vai aplicar ele pé na areia, lá em Recife e batendo sol, sol e maresia. Quer dizer, Maresia. não. A gente já teve avaliações de um sistema convencional, vamos dizer assim, de PVDF, mas com uma garantia reduzida para determinadas localidades. Tá? Então, isso é um ponto importante. E o famoso FEV aí, que é uma resina também muito interessante, muito com excelentes características, uma garantia muito próxima ao do PVDF, né? Muito próxima, não, idêntica ao do PVDF, de 20 anos, podendo ser até mais, dependendo da composição, e aí a gente começa a falar de estrutura de camadas, quantidade de primer, quantidade de resina. Que muda, ô Cezinha, para até dar uma explicação um pouco melhor para quem está ouvindo? A gente falou isso num pouco de uma das lives anteriores, mas que muda? É a própria resina que tem um diferencial? Que muda, assim, principalmente numa questão aí mais química, que você possa explicar assim de uma forma mais simples para o pessoal que está aqui? Na verdade, você basicamente aumenta barreiras, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Uma composição para um material que vai o chamado Coastal aí, né? É uma marca aí de um dos fornecedores de resina. Nós aplicamos esse Coastal dentro do grupo, né? Então a gente tem o know-how, o Coastal que existe no mercado, ou boa parte do Coastal que existe no mercado, ele é know-how técnico, né? Então a gente tem como estrutura de pintura, vamos fazer uma comparação, né? Um PVDF comum, ele vai ter lá uma camada de primer pequena, uma camada de PVDF, você tem uma estrutura aí somada aí em torno de 27 a 30 micra, né? Quando você parte para uma estrutura mais robusta, você está falando de aumento de primer, então você aumenta a camada que vai fazer contato com o próprio alumínio, você tem uma camada maior de resina que vai em cima desse primer, e às vezes até a necessidade de um verniz, que vai por cima de todo esse. Você envelopa praticamente o alumínio, né, com uma camada bem alta, para você ter essa resistência com seus 10, 15, 20 anos ou até mais, dependendo do que você precisa. Tá? Legal, Então, então é você mais nessa aumenta a parte camada. de espessuras mesmo que vai mais mudar de uma para outra. Sim, basicamente sim. Basicamente sim. Ele E a questão aumenta. de tom, na FEV você consegue tons mais com alto brilho, alguma coisa de diferente, ou vai ficar um tom parecido com o PVDF? Não, não. Lembra que eu falei do PVDF, Porque tem a tons base. mais brilhantes, né? O FEV, ele tem uma particularidade que você consegue trazer um nível alto de brilho, né, e um nível de cores, de cores vibrantes, né, que o PVDF não chega. Né? Então, um PVDF, aí, como referência de brilho, ele chega a 30, 35 unidades.
Um FEV você já consegue chegar a 90, 95. Ah, legal. Então, dependendo do seu projeto, da sua necessidade, você pode partir para esse tipo de solução. É, porque a gente sempre fala, né? Pintura PVDF em alto brilho a gente não vai ter. É. Então você Se tiver, consegue. é mentira. Exatamente. Cara, eu aprendi. Não vou entrar em detalhes, mas eu aprendi isso na pele. Passei vergonha uma vez com um cliente que eu não trabalhava com fornecedor ainda. Bati no É. peito, falei que era PVDF brilho, tomei uma invertida. Aí foi na época ainda, acho que tava você que tava lá ainda, que depois que me passaram todo o explicativo que não era o mesmo PVDF, Ah, era um entendi. FEV que tava ali no meio. Então isso é interessante, pessoal. Quando vocês tiverem algum projeto que precisa, que tem essa necessidade de uma durabilidade maior, juntamente com alto brilho, a pintura FEV vai ser a que vai atender. Isso é legal, vocês terem esse conhecimento para não pegar uma obra com uma alta durabilidade e colocar um poliéster que vai durar ali 6 meses, um ano brilhante. Aí vai ficar aquele brilho frustrado. O cliente imaginou um brilho e já daqui a pouquinho ele tá fosco como o cliente não É. queria, tá? Eu acho que isso é bem importante. De pintura, quer falar mais alguma coisa, Cezinha? Algum Nilson, detalhe a ainda que gente ficou para trás? tem. Não, acho que tem sim. O pessoal às vezes pergunta, né? Poxa, César, mas eu tenho aqui uma, sei lá, uma referência poliéster, até nossa mesmo, né? Poxa, me fornece ela em PVDF. Cara, não é assim. Né? Primeiro, a formulação que você tem para um poliéster, né? E óbvio que você tem aí uma referência de custos e composição de preço dessa resina, você parte para produtos mais acessíveis. Você passa a ter produtos mais acessíveis para viabilizar preço. Agora, quando você fala de PVDF, você fala de pigmentos completamente diferentes dos que são usados numa base poliéster. Então, não é simplesmente, pega lá as duas resinas, pega o mesmo pigmento, mistura e resolveu. Não. No PVDF, e aí por isso que a gente fala de garantias, né? Você parte de pigmentos que têm uma maior durabilidade, né? É sabido que eles vão ser expostos ao tempo, então também tem todo esse cuidado. De novo, né? Quando a gente fala no mundo de tintas, parece que tudo é a mesma coisa, tudo está nivelado, mas são coisas completamente diferentes, Nilson. Esse é o grande ponto. Eu sempre comparo com o Fusca com o Ferrari. É automóvel. Os dois Mas te levam para o mesmo lugar. se for só um veículo para te levar do ponto A para o ponto B, vai te levar. Agora, se for conforto, durabilidade, estética, aí já não são carros iguais, né? É isso que acontece, infelizmente, no mercado, comparando um material com o outro. Compara É o isso aí. top com um que está lá embaixo e às vezes julga, as pessoas muitas vezes julgam o que está aqui em cima, achando que a galera está ganhando demais. E não é a realidade. A questão da precificação vai estar muito mais correta do que ele que está cobrando muito mais barato. Acho que É isso isso daí aí. é importante trazer. Cezinha, você chegou a pegar as cores que eu te falei? Você conseguiu as Eu amostras? separei algumas aqui, eu estava tentando puxar aqui para mostrar aí uma FEV. Sei que vai ficar pelo vídeo, vai ficar meio difícil, mas tá vendo, ó? Olha o Olha, nível de mas brilho. esse daí é aquela foto que você me mandou? É, Daquela obra? daquela obra. Daquela obra É que ela a muda capa de da cor, né? live, pessoal, essa foto aí, só que na capa eu tirei um pouco do brilho. É uma cor bem interessante, pode ver que ela é brilhosa, ela dá um acabamento. Ela tem um acabamento a camaleão também, Cezinha? Sim, ele é um acabamento camaleão, né? A gente chama de óptico aqui dentro do grupo. Bom, é uma estrutura, que eu te falei, né? Ela muda de É, cor, né? Ó, é muda de brilhosa. cor. Ela tem uma base primer, né? Um PVDF. E aí, para dar esse efeito laqueado, vamos dizer assim, uma camada FEV. Que Tá? legal. Então, você tem o nível de brilho e ainda o efeito duplicado aí da cor. Então, nesse caso aí, você tem duas pinturas. 3 camadas. Três. Três Você camadas. tem duas de PVDF e uma FEV. Um primer, Um primer. PVDF e o FEV em Que cima. legal, cara. Todo efeito, quando precisa desse efeito do camaleão, são duas camadas de tintas diferentes? Sim, você precisa. É engraçado, Nilson, que quando a gente partiu para a produção desse material, é,
você tem lá a passagem de primer, tudo, depois a passagem do PVDF, que é um tom azul. A hora que eu olhei o azul, eu falei, meu Deus, será que vai resolver alguma coisa aqui? E, assim, era um azul pobre. Você fala, não vai sair. E a hora que você aplica o verniz, o FEV, cara, ele realça esse brilho e a cor, né? A duplicidade aí da cor, que foi assim, foi uma surpresa. Eu falei, puxa vida, quem diria que ia sair uma coisa tão bonita de um azul tão feio? Você trouxe as amostrinhas também do Os aço cortem? madeirados. De Ah, madeira. do aço cortem, eu separei uma aqui. Peço desculpas, né, que a gente está em casa, tem umas amostras aqui meio Mas assim, pessoal, pequenas. para quem não conhece, a Lucroma tem uns tons bem interessantes de aço cortem, de tons madeiras. É, deixa eu até pegar aqui. Principalmente para quem é desse mercado, por exemplo, de alto padrão, para quem está no Portas. mercado de alto padrão de portas, principalmente, tem cores bem interessantes nessa parte aí de tons madeirados, tons cortem, que eu acho que é um foco, porque às vezes a pessoa está falando assim, mas a Lucroma às vezes está fornecendo só para grandes obras, eu não faço obra de 2.000 metros, 3.000 metros. Mas você não tem limitação dessa parte comercial de pequenas quantidades, né, Cezinha? Não, assim, basicamente hoje a gente mantém, né, esses madeirados, cortem, outros, obviamente outras cores e outros acabamentos aí em estoque. Não mantenho grandes estoques, porque até por ter a fabricação nacional, não faz sentido eu ter altos níveis elevados de estoque e podendo produzir até em medidas especiais aqui. Mas, assim, os tons madeirados, cortem, concreto, o concreto eu não estou com ele aqui. E O concreto tá bem na outros. moda agora também, né? Tá saindo Tá. bastante. Aqui em É, Ribeirão, que eu sou de Ribeirão Preto, já teve algumas obras aqui já de ACM concreto. Interessante, perfeito. dá um efeito diferente. Alguns padrões de madeira, só para ficar claro aí pro pessoal. E tem uma cor que eu sempre namoro ela, acho ela sempre muito bonita, cara. É um padrão Oxide que a gente tem, é um PVDF, só que ele foi desenvolvido com um tom fosco. Tá? Então ela é uma chapa lisa, ela não tem textura e ela é fosca, parece que ela é, Hum. não sei se dá para ver, ela, Ela parece tanto que não o, reflete a luz. ela parece o bronze, o 1002, 1003. Lembra um Mas pouco? ela é sólida, Nilson, ela é um tom Ela é, um, sólido, ela é bem fosca, né? É um super bem fosco. fosco, é um super fosco, é um super fosco. Então, assim, essas são algumas das soluções e hoje, né, cada vez mais inclinando aí para essa parte de decorativos, né, Nilson? Madeirado, madeirado, Concreto. concreto, cortem, concrem é legal, né? Cortem, concreto. Então, assim, são processos, né, quando a gente fala no sistema PVDF, a gente tem aí, só para desenhar um pouquinho, a gente tem a passagem de um primer, a passagem de uma base, que é essa base que vai ficar por trás do veio, desculpa, por trás do veio. Depois a gente tem uma passagem que vai fazer só a aplicação do veio, como se fosse um processo, um rolo, como um carimbo. Que Tá? legal. Então não é filme, não é nada, é tinta, é Isso PVDF é mesmo. importante, porque tem Sim, fornecedor que tem alguns tons texturizados de madeira que não é pintura, né? são filmes, mas Tem assim, filmes aplicados por cima. eu sinceramente eu não sei dizer qual é a garantia aí quando se fala Brasil, né? Mas se encontra no mercado, né? E são materiais que na hora da usinagem, infelizmente quando a gente dobra ele, como é um filme, ele tem aquela questão de esticar. Então, por exemplo, quando Uhum. é um madeira escuro, eu já fiz teste quando eu tinha empresa, teste na seccionadora, na tupia. Então, quando você faz uma dobra nesse material que é um filme, ele estica, e se é um madeira escura, ele branqueia, ele dá uma craquelada no filme. Então, Você assim, estressa o filme, né? exatamente. Então, assim, se fosse para uma chapa normal, só fixado em algum lugar, vai bem. Agora, com dobras, ele não reage legal. Que não é o Hum, caso realmente de pintura, né? Não, a nossa é um processo de pintura direto, e depois de tudo isso, até para garantia de toda essa composição, a gente tem uma aplicação de verniz também. Tá? Então, é um processo, é um produto completamente seguro, e próprio para uso externo. Legal, legal.
Tem mais alguma coisa para falar de material, Cezinha? Eu acho que era importante Ah, você dar uma visão também, assim, comercial. Pra galera que tá aqui agora, deve ter um pessoal aqui que tá doido pra te ligar, pra fazer um pedido. Quero fazer um ACM Calo Chroma. Como que faz? Como que funciona a logística aí de vocês? Porque, infelizmente, nacionalmente, a gente tem um grande problema com transportadores. Isso é um fato. Eu mandei hoje lá no grupo lá dos meus alunos do curso online. Eles falaram, cara, eu fico curioso para saber se vai chegar aqui na minha cidade, porque tem lugar que realmente é muito difícil o transporte. Então, me sim. fala aí como que funciona um pouco a estratégia aí de vocês, comercial, para atender nível Brasil. Tá. Hoje a Lucroma ela tá sediada junto ao grupo, né, em Guaratinguetá. Então é uma cidade ali próxima a Aparecida, para Uhum. referência de É, todos é mais referência. fácil. E ela fica exatamente no meio entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que existem algumas dificuldades, principalmente quando se fala de transportadora que vai, para outros estados, a dificuldade às vezes de retirar um painel em Guaratinguetá, voltar ou adotar aí o curso, né? Então, assim, ultimamente a gente já tem estruturado a transferência de materiais, né, de Guaratinguetá para São Paulo, facilitando todo essa estrutura, né? Assim, falando claramente, a gente não tem uma estrutura de entrega ou logística direta da fábrica para atender São Paulo, fazendo entregas, né? A gente tem pontualmente aí uma transferência para São Paulo, e aí viabilizando a questão via transportadoras. Entendi. Tá? Basicamente isso. Agora, lógico, dependendo da situação, da negociação e do volume, a gente acaba fazendo aí a entrega dedicada, estruturada. Sempre quando é um volume maior, fica tudo mais simples, né, Cezinha? Porque Sim, normalmente já sai sim, paletizado da fábrica, já vai com empilhadeira, então fica tudo mais simples quando tem grandes volumes. O problema é quando é o picadinho, né? né? 10, É, 15 chapinhas já fica mais difícil de atender. e isso para nós realmente acaba sendo um pouco difícil, né? Porque você acaba fazendo ali 5, 10 chapinhas, poxa, e às vezes o preço do frete é metade do valor da compra e, né, sabe, é um desgaste que, puxa vida, não é legal. Mas a gente está viabilizando cada vez mais essa estrutura, né, via São Paulo e facilitando bastante aí, principalmente nessa questão de baixo volume. Legal. Não, é bom pro pessoal ter uma visão. Tem alguma estratégia de ter algum distribuidor de vocês também? Vocês já pensaram nisso? Porque assim, hoje tem algumas revendas de ACM distribuídas aí pelo Brasil que às vezes não compram material chinês, né? Tem algumas Uhum, revendas nacionais que trabalham com materiais fabricados no Brasil. Porque às vezes pode ser uma perfeito. boa estratégia, não sei, aí não, é uma questão da comercial da empresa também, mas tem alguma coisa assim que vocês pensam nessa parte? Sim. Bom, quando a gente fala de distribuição, né, Nilson, grande parte das distribuições, da distribuição é focada no 3mm 0,21. Uhum. E eu, como fábrica, já não consigo vender direto. Então, Não para sai um pouco viabilizar do isso, foco, né? acaba saindo um pouco do foco. Então, é o que eu normalmente, é, é, atualmente, né, a gente não consegue, não atende este mercado. Então, a distribuição nesse sentido, né, o pessoal, eu recebo bastante ligação aí querendo 3 mil. Hoje eu acabei de receber uma, é, é, pensando exatamente nesse produto, né, viabilizar o 3mm 0,21. É, a gente ainda não chegou ainda para idealizar esse projeto 3mm 0,21 como distribuição. É, estamos pensando, né? A gente faz conta aqui, puxa dali. Eu acho que isso a gente está ainda num processo, mas até o momento a gente não conseguiu viabilizar para esse tipo de produto. E aí quando você cai para um 4mm PVDF, ele acaba sendo muito restritivo, né? Ou em volume ou em localização. Então a gente já flertou em alguns momentos aqui, mas que a coisa acabou não andando, né? E quando vai para chutar para o gol, o goleiro cresce, e aí a coisa não anda. Né? Mas, assim, a gente sempre estuda. Então, se tiver algum distribuidor, né, dedicado aí a um painel 4mm PVDF, que queira trabalhar com produto de qualidade, pode me ligar que a gente vai conversar bastante. Beleza. Pessoal, para quem depois estiver aqui na live, às vezes não tem o contato do César,
Pra quem já me conhece, é só me chamar aí que eu passo o telefone do homem. Tem mais alguma Perfeito. coisa aí, Cezinha? A gente já tá mais de Bom, 1 hora aqui falando. Galera tá a firme e forte aqui na, conversa vai na... embora, né, Wilson? Vai embora. Deixar a gente fica 2 horas, passa. É. Se tivesse uma Não, cerveja ainda pra gente tomar, é, o papo vai embora. não. Bom, assim, só para resumir, né, eu acho que um dos grandes diferenciais da Lucroma hoje, e a live foi importante para isso, foi para frisar aí e amparar, né, a qualidade e a estrutura que a gente tem por trás, né, apesar de ser uma marca nova, pensei nisso hoje, mas apesar de parecer um estranho no ninho, né, a gente quase que ajudou a construir o ninho, né, e ninguém soube. Então a gente tem história, a gente tem tempo aí de mercado, disposição, uma empresa que pinta há 40 anos, então já passou por várias condições e situações e o tempo aí foi benéfico, né, nesse sentido. Então, colocar isso, né, é uma empresa nacional, a gente consegue produzir painéis aí de 2 milímetros até, a gente já produziu 6 milímetros normalmente, né, não cheguei a outros extremos por falta de oportunidade, mas Mas é acredito ser possível, viável. né? Ah, sim, é uma questão de desenvolvimento. Isso é interessante, até essa questão do painel de 2 milímetros, que às vezes a gente pensa Uhum, só na qualidade top, às vezes tem um projeto grande de comunicação visual que pode sim, necessitar de um grande volume de chapa bem mais fina para uma aplicação extraordinária e dá para fazer sim, negócio. A galera às vezes dá tem para que fazer. abrir, eu sempre falo, assim, para quem tá aqui, tenta abrir a cabeça dos negócios. Sim. A questão de espessura, você consegue fabricar também em medidas diferentes? Comprimento? Você consegue Sim, ajustar? sim, Nilson, pro segmento que eu falei específico, a gente trabalha com larguras de 800 milímetros, 900 Até na milímetros. largura você consegue fabricar diferente, Cezinha? Sim, porque eu compro a bobina, a gente adquire a bobina na largura própria para a Hum. utilização que eu vou ter. Então, Galera, ó, isso tem esse daí, ponto. isso é um diferencial. Isso nem eu É, sabia, ó. Porque assim, a maioria dos fabricantes normalmente se limitam vamos falar assim, o 1,25 e diferencial 50. comprimentos diferentes, né? Coloca aí chapa de 1,22, 1,25 ou 1,5 de largura como padrão e muda o Uhum. setup da máquina ali na parte do corte, né? Agora, essa questão de ganhar também na largura, às vezes você tem um projeto extraordinário com 900 milímetros numa obra muito grande, poxa, você ganha na Ah, metragem fácil aí, só na questão da perda do material. olha, Nilson, eu já tive situações que eu acabei dedicando o produto, o alumínio que era para este uso, em função da largura, para um projeto específico, né, como aproveitamento e tudo, ele foi muito mais indicado do que a largura 1,25 e que a perda ia ser muito maior, né? Então, a gente tinha um produto em casa, inclusive foi madeirado. A gente pintou o produto e viabilizou o projeto. Então, tá aí, é Legal, cara. consultar. É bom saber isso, né? É isso que eu falo, a pessoa tem que usar, não usar na forma pejorativa, mas usar como parceiro, sabe? Falta muito isso do mercado. Tem excelentes fornecedores hoje no mercado para dar todo um suporte e às vezes o pessoal da instalação não enxerga isso. Não sei se a gente. É porque, como a gente tem amizade com o mercado inteiro, é simples. E muito fornecedor, eu falo, tem muito fornecedor que sente até falta disso. Queria poder, sabe que pode ajudar muita gente. É legal Uhum. quando você está no lado do fornecedor, quando você trabalha num projeto especial, quando você faz um desenvolvimento, é gratificante para quem está do outro Poxa lado. senhora, É diferente, isso é não é, de verdade. você fazer uma venda normal? Quando você entra Ah, num com projeto, certeza. que você faz um desenvolvimento, que aquele negócio dá certo, depois você passa lá na obra e fala, putz, trabalhei naquele projeto, dá um tesão Cara, você diferente rala na junto, venda. você rala junto. Você faz parte daquilo, é diferente de uma venda tradicional. Mas, Passiva. mas show, Cezinha, show. Legal? É isso. Você tem mais alguma coisa aí, cara? Você tá, Bom, tá com você. Se quiser falar, não, vai a estendendo. princípio eu acho que é isso. Eu acho que tem outras questões técnicas que talvez a gente deixe o gostinho aí para uma segunda Uma live. próxima, é. A gente tá sempre aqui, E- pessoal. Se for pra somar,
Eu tô sempre à Sim, disposição. Você fala assim, ô Nilson, eu tenho uma novidade aí, bora pra outra live, um segundo round, terceiro round, legal. é só me chamar. Tô aqui sempre à disposição. Eu fiz questão de trazer você, Cezinha, até por te conhecer já há muito tempo. Eu sei que a Lucroma é uma empresa séria e eu te conheço há muitos anos. Igual eu falei, você é um cara que eu conheço desde quando eu entrei nesse mercado. E tirando o fornecedor agora, vocês deviam conhecer o Cezinha como pessoa. Esse cara aí, meu, desculpa a palavra, é um cara foda. Um cara Pô, sensacional. legal. Você tem meu respeito, Cezinha. Pô, legal, Nilson, eu te agradeço e, assim, eu acho que, como parte, eu acho que quando a gente, poxa, eu parei para pensar, pô, participar de uma live hoje, e para mim é gratificante, né, como você comentou no começo, é, é, rasgando um pouquinho de seda, ver aquele menininho na visita, acho que foi Rio Claro, né, falando Verdade, de cara. Nossa, policarbonato, faz e 10 anos ver isso. o crescimento, assim, em Não tinha nem 10, cabelo 10 branco, anos, Cezinha. não tinha nem cabelo branco, e eu também não. Mas você não tem até hoje. E, a luz tá boa. E aí, cara, você vê o percurso, né? Poxa, é muito legal, é muito gratificante ver essa sua posição, essa sua atitude. Eu acho que a palavra é essa, é atitude, para juntar no mesmo canal vários fornecedores, várias discussões, vários, vamos dizer, embates aí de assuntos tão pertinentes aí para o mercado da comunicação, da própria construção. E, cara, tô à disposição. Nós vamos fazer aí uma visita. Quero te colocar aí como para conhecer o grupo, toda a estrutura. Eu acho que vai ser importantíssimo e deixar as portas abertas aí para você. Show, Cezinha. Cara, não Legal? vejo a hora. Em breve estarei aí te visitando a fábrica. Galera que tá Legal. aqui desde o do começo aqui com a gente, muito obrigado. Agradeço aí por ter ficado todo o tempo. Eu sei que hoje o produto mais valioso que a gente tem é a atenção, né? É o tempo de É, vocês aí para estar aqui assistindo a gente. Espero aí que o nosso bate-papo tenha sido realmente produtivo, que vocês conseguiram aí perceber o fornecedor, a Lucroma, o fornecedor, a Cezinha, e que realmente tenha contribuído em algo aí para vocês. Se aprendeu alguma coisinha, já valeu a pena aqui pra ótimo. gente. E se Beleza? tiver dúvida, estamos aí. E se tiver, quem tiver dúvida depois aí, se quiser deixar mensagem no próprio vídeo, depois eu vou deixar o contato aí do César no próprio link aí do YouTube para quem precisar. Se não, me manda uma mensagem lá pelo Instagram também, a maioria me conhece por lá, @NilsonTsuji, tá? Então, é isso aí, Cezinha. Obrigado, Aí, cara, mais uma vez. obrigado. Galera, obrigado por ter aí. E durante essa semana aí, semana que vem tem mais. Beleza? Valeu, Valeu, Nilson. galera. Um Um grande abraço. abraço. Ah, só uma última mensagem. Para quem aí tá aí que queira realmente conhecer mais sobre treinamentos de ACM, semana que vem, próxima turma do curso ACM Raiz, tá? Então fiquem ligados que logo logo vai ter o treinamento aí online que tá top. Isso aí, Isso aí. galera. Show, Abraço. Até Nilson. mais, cara. Grande Valeu. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.